Bem, eu acho que já estamos, já estamos, pedir-vos desculpa, naturalmente, em primeira mão, pelo facto de não terem que estar à minha espera, e eu confesso-vos que a pior coisa que me podem fazer é chegar atrasado ou fazerem-me chegar atrasado. Mas, uma vez que a culpa é minha, queria-vos pedir muitas desculpas por este atraso, sobretudo a quem convidámos, à Helena, ao Gabriel, ao Pedro Cardoso, embora o Pedro Cardoso é aqui nosso vizinho, nosso confinante, e naturalmente ao Augusto Duarte, que este é do Conselho. E esta é a primeira palavra de agradecimento e pedir desculpas a todos pelo facto de ter chegado tão tarde. Uma segunda palavra para agradecer ao Fernando esta disponibilidade deste espaço extraordinário que aqui está e de podermos não só visitar e conhecer, para muitos de nós conhecer, mas será seguramente um dos nossos espaços icónicos do Conselho. E desde que lancei a candidatura, nós quisemos e vamos continuar a fazê-lo, que é saber interpretar aquilo que é o conjunto das valências que temos no tecido associativo cultural do Concelho da Figueira da Foz, muito em particular na ligação que temos entre aquilo que é a riqueza das nossas coletividades espalhadas pelas 14 freguesias e, naturalmente, aquilo que é a sua combinação, tal qual desejamos que ela possa vir a acontecer no que diz respeito àquilo que é o programa de governação da Câmara. Naturalmente que esta conversa de hoje ela é essencialmente para podermos partilhar um conjunto de opiniões diversas de personalidades com currículos e com funções diferentes, mas todos movidos por um interesse coletivo que é, de facto, o nosso associativismo, tal qual lançámos o desafio no cartaz que aqui está colocado e que olha para o associativismo no Concelho da Figueira da Foz, com esta visão mais abrangente, externa, da região, do distrito, dos concelhos e também local, no caso do Augusto, e que nós, estou certo, vamos hoje aqui tirar belíssimas lições para aquilo que é alguns dos após do programa que queremos construir. Hoje, perdoem-me os colegas, simbolizar no Tiago, o Tiago Carvalho, que é o nosso cabeça de lista aqui à freguesia das Alhadas, um cumprimento extensivo aos candidatos que também estão presentes, homens e mulheres, agradecer-vos a vossa presença. E, naturalmente, nunca é demais, está aqui o Dr. Joaquim de Sousa, um dos nossos presidentes de Câmara da Figueira da Foz, também a honra e o simbolismo que é podermos contar consigo aqui hoje. E queria fazer desta uma conversa mais informal, rica, seguramente, pelos seus contributos, mas uma conversa mais informal, que olha para este desafio que é o associativismo e o futuro do associativismo no Concelho da Figueira da Foz, e eu quase que me atreveria a dizer, e arrojada, e o que é que a Figueira da Foz pode dar ao associativismo, às coletividades do distrito, das federações, da região, do país e, por que não dizê-lo, da Europa. E vamos, eu há bocadinho perguntava à Helena se ela... Isto tem regras, não é? As senhoras primeiro. E, portanto, nós somos pessoas que levamos muito a sério as regras, não é, Gabriel? Perdoem-me aqui tratá-los assim, a Helena menos, conheço menos. O Gabriel é um amigo de há longa data, trabalhámos muito quando eu tinha pelouros da cultura, da educação, mas muito em particular os pelouros da cultura e também do associativismo. Tenho essa experiência vasta de ter trabalhado com o Gabriel e, portanto, é uma experiência muito rica. Ainda hoje, na minha função profissional principal, nós temos uma relação muito forte com o folclore, em particular, e com os festivais internacionais, e aí o Pedro Cardoso testemunha em primeira mão daquilo que é a nossa parceria em projetos como o Folk e como outros, como aconteceu também com a Maiorca. E, portanto, iríamos começar pelas senhoras. Iria agradecer e de fazer este desafio à Helena, que 10 minutos a cada um de conversa. Haverá tempo para trocarmos impressões também com a nossa plateia. Como é que veem o associativismo? Que desafios é que se colocam a um programa de governação municipal à volta do associativismo? E em particular, alguma nota que queiram deixar ficar de conselhos, se me é permitido o pedido de conselhos para quem está neste momento a personificar esta candidatura à Câmara da Figueira da Foz. Estimada Helena. Muito obrigada. Se calhar vou também tirar um bocadinho a máscara que facilita a comunicação. Só aqui colocá-la aqui do lado. Portanto, antes de mais, realmente em nome da Federação de Filarmónicas do Distrito de Coimbra, agradecer o convite para estar aqui presente com
com esta mesa, digamos assim, para vir discutir este assunto. É sempre um desafio e um ato que traz algumas questões internas à própria Federação, portanto, que nos faz pensar um bocadinho o associativismo de uma forma um bocadinho mais generalizada, um bocadinho também para além das filarmónicas, e refletir mais uma vez sobre aquelas que são as problemáticas das diferentes filarmónicas. Portanto, agradecer este convite e também a presença dos que estão aqui. A Federação faz questão de, independentemente das cores dos convites, de estar presente e de colaborar e de fazer passar aquela que é a sua mensagem, que é a defesa distrital daquele que é o movimento filarmónico, e num ano que assinala precisamente os seus 30 anos de existência, é mais um sinal da sua vivacidade e do trabalho que tem feito junto das associadas e junto dos demais, ou das demais entidades que fazem questão de nos pedir e de nos querer ouvir e de perceber um bocadinho melhor o que é isto, o movimento filarmónico. Estamos numa casa privilegiada e eu fico muito contente realmente de, enquanto Federação, ter sido este o espaço escolhido. Sei que não é só de filarmónica, mas para mim será sempre um espaço de filarmónica. Já tive o prazer de estar ali do lado de cima do palco e também somos aqui recebidos por um anfitrião pelo qual tenho um grande carinho, pelo Sr. Fernando Gonçalves, presidente desta instituição, e portanto é mais um motivo de alegria por estar aqui convosco esta noite. Relativamente ao movimento associativo, especificamente das filarmónicas, contextualizando um bocadinho, a nível nacional, a contagem que se faz das filarmónicas é de cerca de 775 filarmónicas no país. Portanto, representa em larga escala aquilo que é o movimento associativo em termos culturais e, neste caso, em termos musicais. Ao nível e do ponto de vista da orgânica e do funcionamento, relata-se mesmo que terão sido as primeiras entidades a organizarem-se como coletividades e a funcionarem sob os pressupostos básicos do associativismo. Portanto, a história antiga das filarmónicas remete para coletividades, onde haveria sócios que faziam questão de apoiar, portanto, com cotas ou com outro tipo de envolvimento nas coletividades, e, portanto, será um dos primeiros testemunhos daquilo que é o verdadeiro associativismo em Portugal, serão as filarmónicas. Esse peso, em termos políticos, tem vindo a ser um bocadinho reconhecido, evidentemente, não é? O mais recente reconhecimento nacional foi a resolução de ministros do Conselho de Ministros do ano 2013, que concedeu às filarmónicas o dia 1 de setembro como Dia Nacional das Filarmónicas, uma data escolhida. Não sabemos muito bem qual foi o critério da data, mas pronto, aqui está uma data que para nós representa um bocadinho o final da época dos serviços mais intensos. Poderia ter sido considerada outra data qualquer, mas portanto está realmente o dia de setembro, e o que interessa é que há de facto uma data a nível nacional que evoca o trabalho das filarmónicas e o reconhecimento daquilo que são as filarmónicas. Nós, Federação, portanto, somos do Distrito de Coimbra. O Distrito de Coimbra tem 47 filarmónicas em funcionamento, em atividade. Dessas 47, nós representamos neste momento 41 associadas, portanto é um bolo bastante significativo daquilo que é o total do distrito, e realmente a Figueira da Foz está muito bem representada com 9 filarmónicas, não é? Se quisermos abreviar um bocadinho para ser mais fácil de situarmos as designações, portanto temos aqui as Alhadas, o Alqueidão, os Carvalhais, Lares, Paião, a Figueira, Maiorca, Quiaios, Santana, e penso que consegui dizer as 9. Portanto, 9 que representam realmente um número significativo daquilo que é a percentagem total. É possivelmente o concelho que temos com mais filarmónicas na Federação. O trabalho da Federação tem sido este, o de sensibilizar para um movimento comum, distrital, e para além do envolvimento com as associadas, temos feito realmente um grande esforço nestes últimos tempos, independentemente portanto, das ideologias que vamos encontrando nos diversos municípios, mas uma aproximação grande aos municípios, através dos presidentes de Câmara, obviamente. Temos feito também algum trabalho de intervenção junto da CIM, região de Coimbra, portanto, no sentido de sensibilizar um bocadinho para as dificuldades e para as necessidades das filarmónicas. E a última iniciativa que tivemos foi realmente a integração do Conselho Municipal de Cultura de Coimbra com as demais associações do Conselho, que é mesmo assim, e, portanto, para pensarmos um bocadinho em conjunto aquilo que é a cultura em Coimbra. Inclusivamente temos um dos nossos vice-presidentes, que foi eleito secretário deste Conselho, e, portanto, dá um bocadinho o sinal também do reconhecimento daquilo que é o movimento filarmónico junto das outras associações de outro caráter, não é?
Puxando agora aqui realmente um bocadinho para a questão do futuro daquilo que é o associativismo, há várias questões que nós em reflexão, seja pelo conhecimento do contexto, seja pelas tertúlias informais que vamos tendo com as nossas associadas, que as tecnologias neste último ano têm-nos permitido, os Zooms e companhias, não é, reunirmos de uma forma muito próxima e, portanto, reunirmos ao mesmo ecrã, não à mesma mesa, mas ao mesmo ecrã, um número muito significativo de filarmónicas. E as preocupações vão sendo comuns, não é? Portanto, temos aqui alguns pontos que são antigos e que ainda não conseguimos totalmente contornar. Um dos primeiros pontos será, eventualmente, as representações sociais, portanto, as ideias concebidas e um bocadinho desatualizadas, desfasadas daquilo que é realmente o associativismo e as filarmónicas do ano de 2021 e do século em que vivemos. Portanto, ainda estão muito associadas e enraizadas ideias de repertórios, de vivências que não fazem parte de todo da atualidade das filarmónicas. Nunca tivemos filarmónicas tão bem apetrechadas culturalmente de músicos, de maestros e até de órgãos sociais, portanto, de competências, e, portanto, as ideias são ainda um bocadinho distorcidas. E nós vimos essas implicações não só nas comunidades, é uma implicação que vemos, mas também às vezes junto de algumas entidades com poder deliberativo, não é? Vou ser um bocadinho provocatória, mas se as filarmónicas se chamassem Filarmónica Orquestra ou Orquestra Filarmónica ou só Orquestra, teriam, na maior parte das vezes, outra receptividade para espaços, para programações, para apoios, outro tipo de receptividade, com certeza. Portanto, é realmente o problema das representações sociais, daquilo que quem desconhece ainda acha que é e que acaba por lesar um bocadinho aquilo que é o movimento neste momento, não é? Claramente que, como todas as associações, também padecem um bocadinho daquilo que é o arco-íris das cores, não é? Portanto, que vamos vivendo, ou somos das mesmas cores, ou somos de cores diferentes, ou pior ainda, quando não somos de cor nenhuma, temos muita dificuldade. Pior do que não ser de uma cor é realmente não ser de cor nenhuma. E as direções das filarmónicas sentem um bocadinho isso naquilo que é a sua dinâmica ideológica e política dos contextos em que estão, não é? Pronto, a terceira dificuldade, claro que é indissociável, que é o contexto económico agravado pela pandemia. A pandemia não veio ajudar em nada, mas também não podemos dizer que a situação económica das filarmónicas neste momento se prende única e exclusivamente com a pandemia. Portanto, há realmente municípios do conhecimento geral que temos do distrito que já há longa data que têm um funcionamento de reconhecimento, e o reconhecimento não se pode traduzir só em palavras, tem que se traduzir depois em ações e em apoios concretos, porque senão depois não há outra forma de se gerir estas casas, não é? Que têm despesas como qualquer associação, mas também temos depois o testemunho de alguns municípios que são um bocadinho mais alheios a esta questão. Há diferenças muito dispares. Foi uma das lutas destes últimos 5 anos, se calhar, da Federação, foi tentar aqui entrar um bocadinho na igualdade, naquilo que é o apoio. Obviamente que eu não vou aqui mencionar municípios, não é? Mas, portanto, havia uma disparidade e a Figueira da Foz terá sido um município que conseguimos, de alguma forma, através da Federação, reforçar aquilo que já vinha sendo o trabalho das próprias filarmónicas, de se fazer valer um bocadinho por comparação dos municípios à volta e das boas práticas que se encontram em alguns municípios e, portanto, de tentarmos aqui encontrar um equilíbrio nos valores de apoio às filarmónicas. Pronto. Portanto, pensando um bocadinho nestes 3 pontos, que serão assim os pontos mais frágeis que nós entendemos das filarmónicas, também podemos puxar depois para o outro lado, que são os pontos mais positivos, não é? E se pensarmos um bocadinho, eu não vou usar uma expressão que não gosto mesmo, que é o Conservatório do Povo. Está desatualizado um bocadinho esse conceito. Como dizia há pouquinho, neste momento os músicos das filarmónicas têm uma formação realmente a nível profissional já, não todos, como é óbvio, mas encontram-se muitas situações de músicos profissionais, mas, portanto, é indiscutivelmente e continuará sempre a ser
um espaço de democratização ao nível do ensino e da aprendizagem da música, portanto, nos vários contextos e nas várias comunidades, e de fruição musical. Portanto, continua a ser um espaço em que é aberto a toda a gente, seja a aprendizagem, seja a fruição musical, gratuitamente, na rua, em espaços fechados, de uma forma cada vez mais eclética também. Portanto, os serviços são cada vez mais ecléticos, aquilo que se vai fazendo nas diversas filarmónicas. Pronto. Outro ponto favorável também, indiscutível aqui naquilo que pode ser a mobilização dos jovens e das crianças, será possivelmente um dos seus primeiros contextos da dinâmica da cidadania e da democracia. Portanto, será o primeiro contexto das verdadeiras hierarquias, da verdadeira organigrama, do funcionamento, das eleições em que todos participam e, portanto, nesse aspecto será como que um tubo de ensaio, não é? Para as primeiras experiências de cidadania e de experiências de democracia. Uma das preocupações neste momento, e apesar de ser uma mais-valia, ainda há pouco tempo discutia isso com uma pessoa inteligente desta área das filarmónicas, tem a ver com o papel cada vez mais fundamental que estas primeiras aprendizagens têm desempenhado na construção de projetos vocacionais e de escolhas de profissões dos nossos jovens músicos, não é? A questão que nós trazemos também um bocadinho para reflexão, e penso que a nível não só dos municípios, mas também mais acima, em termos governativos, é começarmos a pensar um bocadinho naquilo que é o contexto musical e naquilo que são as oportunidades de se ser músico no nosso país, não é? Portanto, houve realmente um boom, um crescimento no acesso à cultura mais formal, portanto, digamos já às escolas oficiais, o que se traduz realmente numa população cada vez mais bem formada, mas também se traduz num número muito significativo de jovens que pretendem seguir e fazer carreira na área musical e que, infelizmente, o país depois não tem espaço para todos, não é? Por um lado, pelas crenças de que o lugar da música só encontra concretização profissional se for na performance, portanto, a única forma de ser músico será de tocar e de ser instrumentista, não é? E, portanto, o ensino é uma área que é uma segunda opção ou uma tentativa sempre de fuga, ou um colmatar daquilo que são os projetos vocacionais destes jovens. E, por outro lado, realmente a falta de mercado, não é? Portanto, a falta de espaços, a falta de estruturas, e que nas estruturas, muitas vezes, que existem também não estão destinadas, ou nem sempre estão destinadas a músicos portugueses, como nós sabemos, não é? Pronto, e então há esta preocupação, se por um lado realmente é compensatório vermos os nossos jovens com uma formação cada vez mais elevada e colocarem isso como uma opção profissional, depois é preocupante o retorno. E, portanto, quando falamos de políticas e de políticas municipais ou mais de caráter mais nacional, não é? A preocupação também deverá pensar um bocadinho na parte educativa e nos projetos educativos que estas filarmónicas associam e aos jovens que realmente têm a funcionar, não é? Penso que será essa uma das preocupações. De conselhos, realmente, quem somos nós, não é? Quem sou eu para a questão dos conselhos? Eu não tenho qualquer dúvida que os municípios têm sempre interesse nas filarmónicas, principalmente em determinadas fases, e não me interpretem mal, mas todas as associações são ótimos objetos de propaganda, não é? Portanto, há sempre aquela fase inicial que acredito que não seja este momento, mas em que os candidatos, seja o que for, fazem de conta que se interessam e nós fazemos de conta que acreditamos. E, portanto, vamos reunindo e passando um bocadinho as nossas ideias, não é? Na expectativa de que depois, realmente, mais tarde, essas convicções depois sejam assumidas e transformadas em atos reais. O interesse que nós vemos da parte dos municípios, como eu dizia há pouquinho, há sempre interesse, não é? Há o interesse zero, que é realmente não zero, portanto não há qualquer envolvimento. Há o interesse estratégico, que é o perceber que estas associações têm o seu retorno nas mais variadas formas, e depois há o verdadeiro interesse. E realmente temos encontrado municípios com o verdadeiro interesse e que vão pensando em estratégias e em formatos e em programas que conseguem ir apoiando as suas filarmónicas. Portanto, o conselho, se é que pode ser um conselho, é se calhar irmos pondo os olhos nestas boas práticas e nestes bons exemplos. E a segunda achega também que deixava, e este é já um exemplo disso, é realmente que é impossível pensar-se e delinear-se intervenções sem ouvir as pessoas que estão no terreno.
E, portanto, temos aqui realmente hoje o folclore e as filarmónicas e é realmente louvável esta iniciativa de se pensar um bocadinho no associativismo, mas é impensável fazer, seja que projeto for, sobre filarmónicas, sobre folclore, sobre desporto, não ouvindo realmente as pessoas que estão nos locais e que convivem diariamente e que conhecem as problemáticas e os verdadeiros desafios no terreno. Portanto, não sendo a política a minha área, ficam estas partilhas nesta noite. Helena, muito obrigado. Acho que está... Muito obrigado. Acho que para Mote foi muito bom, é fantástico. Bem, como o Gabriel não se vai importar, para termos aqui algum equilíbrio na sala, e uma vez que há municípios bons e municípios menos bons, há municípios que apoiam muito e municípios que apoiam menos, como temos aqui um vereador que tem enormes qualidades, tem um defeito apenas, só tem um defeito este vereador. Eu não vou por aí e, portanto, ficarão a pensar qual é o defeito do Pedro Cardoso, mas o Pedro Cardoso é tido como um dos mais brilhantes vereadores na área da cultura e também do associativismo da nossa região e a nossa região alargada. Já não falo apenas na região da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Eu acho que o Pedro Cardoso é próprio dos Pedros, serem pessoas exemplares, que trabalham muito bem. E, portanto, o Pedro Cardoso, a Helena lançou aqui 2 ou 3 achegas. É evidente que não se estava a referir a Cantanhede, não era esse o mote. Mas os desafios que a Helena colocou podem eventualmente dar-te o mote, Pedro, que é como é que Cantanhede interpreta esta relação entre a cultura, o associativismo e o desenvolvimento, não é? Como é que interpreta esse desenvolvimento da cultura e o associativismo como um fator decisivo para aquilo que é o crescimento do município e depois percebermos se Cantanhede gosta mesmo das suas coletividades e se gosta do associativismo ou se o Pedro Cardoso não diz a verdade toda. Boa noite a todos e cada um em particular. Cumprimento muito especial a estes, no fundo, conversadores convidados e na pessoa do Pedro. Antes de mais, obrigado pelo convite e, portanto, quero desde já dizer que foi foi assim que aceitei este convite, foi de vir partilhar um pouco aquilo que é a experiência autárquica, em concreto, ao longo de mais de uma dezena de anos, enquanto vereador que tem tido estas áreas e do qual tenho bastante gosto e um gostinho mesmo muito especial. Também felicitar desde já a escolha do lugar, dizer que já aqui tinha estado, precisamente no âmbito de iniciativas culturais, e porque este é um bom exemplo, a Sociedade Boa União é um bom exemplo de uma associação que com mais de 160 anos, ou que 167, se não estou em erro, traz-se uma história notável daquilo que é o verdadeiro associativismo, de resistência, de capacidade de superar as dificuldades, superar os problemas, de responder aos desafios que permanentemente se vão colocando. Aliás, nem a pandemia é uma surpresa para eles, porque já tiveram uma há 100 anos que também souberam vencer e, portanto, esta dimensão histórica acho que é qualquer coisa extraordinária, para além, de facto, depois do valor que tem todo o trabalho que desenvolvem e desde já os parabéns e acho que este, enfim, é de facto um ícone cultural, este espaço, e julgo que foi bastante assertiva esta escolha deste lugar. Agora, voltando então, que era o desafio. A escolha da Helena prende-se com isto. Ela, para além de Presidente das Filarmónicas, ela veio para controlar precisamente se aquilo que eu vou dizer é verdade ou não, porque ela é uma parte também desse associativismo que eu tenho acompanhado há bastante tempo. É Presidente da Filarmónica Assanense, e, portanto, com muito gosto e orgulho de ter sido uma grande Presidente. Mas, voltando ao que interessa. Em primeiro lugar, quero dizer também que quero dar os parabéns ao Pedro e aos organizadores por esta visão estratégica de terem colocado no centro destas conferências a questão do associativismo. Podíamos estar a falar, e também oportuno, de sustentabilidade, de economia circular, etc. Mas isto revela claramente que há aqui uma consciência do interesse estratégico importantíssimo para o desenvolvimento local do associativismo. E, portanto, ter isto como tema é, antes de mais, motivo desde já dar os parabéns ao Pedro por colocar esta temática assim, sem mais nada. Em segundo lugar, deixar esta nota para o município de Cantanhede cuidar, apoiar, criar condições para termos associações mais fortes,
consideramos que é investir no futuro. E acho que esta deve ser a visão que os municípios devem ter relativamente à questão do associativismo. Perceber, antes de mais, e eu de uma forma particular tenho isto muito presente, na lógica do princípio da subsidiariedade, instituições, a sociedade civil forte, instituições isentas, independentes, autónomas, estruturas intermédias capazes de interpretarem esses interesses comuns de uma comunidade e que são fatores decisivos para o desenvolvimento local, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, desportivo, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico. E, portanto, centrava-me desde logo nisto. Não é possível pensar o desenvolvimento do território sem pensar de forma séria a importância que tem o associativismo. E o associativismo enquanto um parceiro estratégico forte. Não é apenas umas instituiçõezinhas que fazem umas coisinhas, que nós vamos lá de vez em quando levar uns trocos ou dizer-me duas coisinhas, fazer lá um toque e foge numa festa. Não, isso não é uma forma séria de olhar para o associativismo e muito menos para o papel e importância que têm estas instituições, não apenas pela dimensão histórica que têm, mas para aquilo que jogam no presente. Depois dizer que o associativismo constitui uma das grandes riquezas do concelho de Cantanhede. Eu não me canso de dizer isto, toda a dimensão cultural que o município tem deve muito também ao associativismo forte, com todo o dinamismo que tem. Depois uma segunda nota que gostava de partilhar convosco, que é esta ideia de saber para onde é que queremos ir. Isto também é importante quando se fala de futuro. E eu gostava de partilhar convosco a importância que tem tido ao longo do tempo, primeiro, a existência de um plano diretor cultural, de uma carta desportiva, de um plano estratégico, que é determinante para trilharmos os caminhos de futuro, percebermos por onde queremos ir, ou seja, conhecer bem o que temos, a realidade que somos, as potencialidades, também as debilidades e, no fundo, as ameaças de determinados momentos históricos e a capacidade de, a partir daí, traçar objetivos, delinear caminhos para sermos mais fortes nas respostas que temos que dar aos desafios que se vão colocando. E isto era um aspecto que gostava, há pouco estava a dizer, e conhecido aqui por algumas das instituições, seguramente um dos primeiros planos diretores culturais e planos estratégicos que se fizeram por esse país fora, que na altura de facto era novidade. E isso foi determinante e extremamente importante para olharmos para o associativismo com os olhos com que devemos olhar e sobretudo potenciando a importância e o valor que tem o associativismo. Depois uma outra nota que gostava de dizer, que é a importância de uma gestão autárquica criteriosa, rigorosa, criativa, para arranjar mais meios e, sobretudo, a capacidade de rentabilizar e racionalizar recursos e meios. Não há apoio se não houver esta capacidade. Ficaríamos só na boa vontade. Há muitos municípios que atribuem imensas coisas, prometem, mas depois não pagam. E, portanto, é importante também esta dimensão de assumir e efetivar os compromissos que são tomados com as diferentes instituições. E isto aos mais diversos níveis, não apenas a questão do subsídio, há um conjunto de iniciativas meritórias e que merecem da nossa parte todo o apoio, mas depois toda a disponibilização de meios técnicos, de apoio logístico, também de um conjunto de apoios à própria atividade e funcionamento das instituições e, sobretudo, aquilo que é o apoio em termos de ajuda a nível dos equipamentos culturais, desportivos, que constituem uma mais-valia, precisamente por aquilo que já foi referido anteriormente, por algumas limitações naturais que estas instituições têm. Mas também um conjunto de rede de equipamentos, isto para dizer que o plano, seja diretor cultural, seja um plano estratégico, seja estas possibilidades de prospectivar o futuro, de antecipar o futuro, construir, inclui naturalmente não apenas uma rede de equipamentos, são próprias das instituições, das associações, mas todo um conjunto, reparem, museus, bibliotecas, etc., que, não sendo de uma associação em concreto, são fundamentais para potenciar e para poder
nesse âmbito educativo, cultural, desportivo, poder ter aqui um conjunto de infraestruturas que depois as próprias associações são também beneficiárias. Relativamente ao associativismo, gostava de sublinhar, de facto, estes aspectos. Em primeiro lugar, a importância destas associações em termos sociais, da inclusão, da mobilização, da coesão social, da capacidade de gerar mais comunidade, melhores comunidades. O associativismo tem este papel impressionante. Eu podia falar nas bandas filarmónicas, nos grupos folclóricos, nos grupos desportivos, tem um papel determinante a este nível. Depois, a dimensão também, e quando há bocado falava de política, não é aquilo que muitas vezes aparece pior também ao nível do associativismo ou ao nível também das autarquias, que é, por um lado, a questão dos trampolins, não é? A Helena falava há pouco daquela dimensão de, quando chega a esta altura, toda a gente quer ouvir, como saber quais são as expectativas, o que é que se pretende, não pode ser próprio de uma época do ano ou não pode ser sazonal. Tem que ser uma forma de estar na gestão autárquica. Ouvir permanentemente estes parceiros estratégicos fortes, porque não há forma de planear o futuro que não seja de forma participada. E aqui gostava de dizer que, a par daqueles planos que falei anteriormente, o facto de, mesmo na atribuição de subsídios, um conjunto de regulamentos ou de normas, depois varia, porque é mais fácil, seja no âmbito esportivo, seja no âmbito cultural, mas que permita critérios de equidade, sejam documentos participados, discutidos, que vamos aferindo precisamente esses critérios de maneira a criar, até porque há realidades novas que vão surgindo e que obviamente é importante adaptar estes instrumentos que ajudam a estabelecer relações sérias, credíveis, fortes entre as autarquias e, concretamente, as diferentes associações. Depois, o investimento humano voluntário que está aqui em causa. E aqui entra na dimensão económica, que me parece extremamente importante, para além de todo o conjunto de atividades que giram à volta das diferentes iniciativas, mesmo do ponto de vista turístico. Há terras que tiveram, por exemplo, nos grupos folclóricos, uma capacidade de promoção da sua própria terra e de fazer chegar até lá um número significativo de pessoas de todas as partes do país que, de outra forma, nunca lá teriam ido. E isto é outra dimensão. Mas eu falava aqui, sobretudo, deste investimento humano voluntário, que é extraordinário, de centenas e centenas de dirigentes, de associados, de músicos, de folcloristas, de desportistas, que dão o melhor de si, que dão de forma abnegada, de forma desinteressada, com sacrifício das suas próprias vidas, tanto para que aquelas instituições sejam de facto fiéis à missão para que foram criadas e para que continuem a ser, seja nos diferentes níveis, obviamente, oportunidade desse crescimento inteligente, sustentado daqueles territórios onde se inserem e de quais são grandes referências. Gostava de sublinhar este aspecto porque não está contabilizado e fala por si. Quando falava há pouco da questão política, eu depois expressei, mas dizia que o associativismo é uma escola de aprendizagem da democracia, desta consciência de direitos e deveres, o de perceber a importância do diálogo e do consenso, o de encontrar soluções positivas, esta capacidade de trabalhar com e de perceber que, estando todos no mesmo barco, temos aqui possibilidades de ir mais longe se nos unirmos, se estivermos todos juntos, colocando de lado as diferenças, mas centrando-nos naquilo que nos une e que nos pode levar mais longe. Portanto, esta escola de aprendizagem em termos políticos é extraordinariamente importante. Eu há pouco falava no princípio da subsidiariedade, dessa importância da sociedade civil forte. É evidente que aqui excluem-se logo dois tipos de tiques que também são comuns neste tipo de relação. Por um lado, o paternalismo e a subsidiodependência, que é uma coisa a evitar e que é uma tentação não só de quem gera, mas também muitas vezes das instituições, e não é por aí o caminho, porque quanto maior for essa autonomia, essa consciência do papel e da importância que tem, mas também do apoio que é dado, é merecido e justo, é extraordinariamente importante. Portanto, essa autonomia é saudável e condição para o futuro e o êxito do associativismo. Relativamente ao conceito de Catanhedo, para ser assim muito rápido, pois obviamente nós continuamos a ver a cultura como uma dimensão essencial
próprio da democracia, portanto, preservar a herança cultural, incentivar a capacidade criadora, assegurar a igualdade de acesso de todos aos bens e valores da cultura, a formação de novos públicos, a dinamização da atividade económica do concelho, o reforçar a atratividade turística do próprio concelho. E isso implica uma aposta, por um lado, quer na qualidade da programação, quer na diversidade de propostas e, portanto, o associativismo, e bem, para além das filarmónicas, do folclore, temos os grupos de teatro e a aposta que é feita também, falo sempre do meu conceito, que devem calcular, numa estratégia mobilizadora de 17 grupos, através do ciclo de teatro, que é uma forma, sobretudo, de incentivar, de dar aquela energia que é preciso para que estas instituições continuem a prosseguir este fim tão importante no âmbito das artes cênicas. Depois também os coros, os grupos de danças, as danças, a parte toda ligada também, sobretudo, mais a grupos de reconstituição, mais ao nível histórico ou medieval. Enfim, há uma pleiade isto ao nível cultural. Ao nível... E, portanto, não vou reforçar, porque acho que não é necessário, a importância quer da música, a escola de formação, das bandas filarmónicas, a escola enquanto escolas de cidadania, os grupos folclóricos, e esse papel determinante em preservar a nossa memória histórica. Nós, sem memória, não temos identidade, não sabemos quem somos. Os psicólogos aqui presentes sabem disto, e, portanto, este papel importante de preservação, de divulgação, de promoção, de toda esta nossa fiéis responsáveis por recuperar e por valorizar essa memória histórica, é um papel importantíssimo dos grupos folclóricos e bem assim como os outros. Em termos desportivos, também a prática desportiva, determinante por tudo aquilo que disse anteriormente, que se aplica quer ao associativismo cultural, e que, só para terem uma ideia, o município de Cantanhede dispõe de um regulamento de apoio ao associativismo desportivo que engloba 4 categorias de apoio. Apoio à atividade física e desportiva, apoio à realização de competições desportivas, apoio ao apetrechamento e obras de beneficiação e apoio ao mérito desportivo. Portanto, vemos por aqui logo plasmado uma data de um olhar diversificado sobre, portanto, não é apenas um grupo desportivo que joga não sei o quê, portanto, tem este apoio, mas há uma visão muito integrada, completa, profunda e que, ao mesmo tempo, motivadora para que os clubes, essas associações vão mais longe. Porque tem aqui também neste horizonte, os regulamentos não servem apenas para disciplinar e como é que vamos distribuir os apoios, mas servem também como referenciais para dizer para onde é que podem ir. A importância que tem determinadas vertentes relacionadas com o fenómeno, seja cultural, seja desportivo. Como disse há pouco, não preciso, enfim, julgo que é subejamente conhecida, um conjunto de equipamentos, sejam desportivos, sejam culturais, estamos a falar da ordem dos milhões. Se pensarmos numa biblioteca, se pensarmos num auditório, se pensarmos num complexo desportivo, numa piscina municipal, quer dizer, todo um conjunto de meios que são de infraestruturas, de equipamentos que são fundamentais para depois permitir que as associações tenham possibilidades e oportunidades, muitas vezes, de voar e de sonhar. Vou-vos dar um exemplo concreto, naquela lógica ainda do princípio da subsidiariedade. Eu, se calhar, estou a fugir muito da dimensão cultural, porque, como estão aqui dignos representantes, eles depois vão falar a miúdo dessas áreas. Mas só para terem uma ideia, a Academia Cantanhede de Gym, que é uma academia bem-sucedida, extraordinária, realiza uma das... a Taça do Mundo, ginástica aeróbica, tem realizações de facto à escala mundial, uma participação impressionante. Nasceu precisamente no município. Antes de ser o que é hoje, nasceu. E o município teve este cuidado começou a ganhar aquelas asas que lhe permitia voar mais alto, com todos os riscos que isso significava, foi dada asa. E hoje, nessa autonomia, nessa independência, é hoje uma instituição completamente que vale por si, com um trabalho absolutamente notável, que teve no município, mas que o município soube, em boa altura, nessa lógica que tinha falado antes, de perceber
que o papel, a importância e esse valor insubstituível desse associativismo não era a mesma coisa se fosse o município a continuar a alimentar e a fazer e ter ali uma espécie de ninho. E, portanto, também esta dimensão de dar asas, permitir que possam voar mais alto, é claramente uma atitude, do ponto de vista das autarquias, extremamente importante relativamente ao associativismo. Não sei se para aqui ou se falo Muito bem, daquilo Pedro. que é hoje. Sim. Ou se retomamos a seguir. Retomamos a Há seguir. aqui um outro ponto que eu gostava de focar, a questão Força. da pandemia, mas não sei se depois se já... 2 minutos. É? Então, relativamente à questão do futuro, é evidente que hoje o associativismo está num momento de grande dificuldade, como sabemos, por tudo, pelo contexto pandémico que vivemos e por esta... perderam as possibilidades, a maior parte das possibilidades de realização, de fontes de receita, desenvolver o seu trabalho. Curiosamente, achei notável a forma como foram dos primeiros, e era este ponto que gostava de sublinhar, esta consciência profunda que têm desse dever, desse papel social, cultural, determinante, foram dos primeiros que, perante os primeiros sinais, cancelaram as atividades, deixaram... Aliás, eu não conheço, por acaso, nenhuma instituição cultural ou desportiva que tivesse tido problema, porque a tempo cessaram as suas funções, deram espaço, perceberam que tinham que ser parte da solução nestes tempos difíceis. Hoje, claramente, vivem agora esta dimensão financeira complexa. O município de Cantanhede, com muito cuidado, e digo já aqui em primeira mão, não é para ela estar aqui, mas sabe, está neste momento a equacionar a atribuição dos subsídios culturais mesmo após um ano de inatividade da maior parte das instituições. Achamos que esses são também sinais importantes de quem quer que retomem a seguir, ainda com mais energia, com mais força, e por isso esta avaliação que está a ser feita para a atribuição dos subsídios, apesar deste contexto, serve precisamente para dar mais meios e possibilidades para vencer depois aquela inércia, aquela, enfim, energia inicial que é preciso vencer depois de todo este tempo de paragem. Depois, a atitude relativamente ao associativismo. A Expofacic é, de facto, uma referência incontornável no panorama nacional e internacional, é a maior feira do país do género. E reparem, da parte do município, o associativismo tem sempre... É sempre tido em conta dessa forma em termos de parceiro estratégico. Repare, toda a área da gastronomia, que é particularmente cara ao Pedro, em termos daquilo que é a atratividade turística, aquilo que é hoje um dos setores mais importantes da afirmação e da atratividade do próprio país, é todo ele garantido 50 tasquinhas que são asseguradas pelo movimento associativo, que obviamente tem ali a sua fonte de receita importante, com meio de quem deu a cana para pescar, isso é verdade. Mas mais do que isso, porque sabemos que são bons embaixadores, que vão cuidar também desse património cultural, que é a gastronomia, que é muito identitário, e que vão ali, como eles sabem fazer, acolher bem, servir bem, e temos ali uma montra especial. O associativismo ali como um dos corredores, uma daquelas linhas com que se faz a teia de uma realização como esta, que é a Expofacic. Era ótimo para qualquer organização poder vender 50 espaços, e não faltavam concorrentes, como devem calcular, para fazer dinheiro, e tínhamos a gastronomia assegurada. Mas esta cumplicidade permanente de quem se sente companheiros de jornada nesta construção de um concelho e de um território mais atrativo, mais desenvolvido, mais humano e mais justo, e onde eles não são, como disse, umas instituiçõezinhas que visitamos de vez em quando, mas são esses parceiros estratégicos que fazem parte deste desígnio que é a construção de um concelho melhor. Esta aposta que o município continua a fazer, apesar deste tempo de inatividade, esta preocupação com a questão dos encargos que têm com as próprias sedes, etc., e que merece aqui uma atenção, está a ser também avaliada em termos de tipo de apoio que podemos dar, porque também é penalizante, porque deixaram de ter essa fonte de receita, representa um sinal evidente do município em termos de investimento naquilo que para nós é o património mais importante, que são as pessoas, e do qual o associativismo representa, de forma genuína, de baixo, essa, precisamente, comunidade
ou melhor, comunidades de comunidades, e que são bem espelho dessa vitalidade e que depois por si, já não preciso dizer, são também determinantes no enriquecimento e no desenhar de uma agenda cultural que para nós é um motivo de orgulho. Portanto, com estes contributos todos, são 183 associações, 63 associações culturais, desportivas, 97 culturais, juntando depois todas as associações de pais, porque há aqui uma... Mas para dizer, e termino, o associativismo, podia falar também do social, faz aquilo que são competências, eu gostava de reforçar isto, do poder central, das autarquias, desempenham um papel importantíssimo, assumindo muitas dessas competências e, portanto, merecem essa atenção e serem tratados como tal. Muito obrigado, Pedro. Registro que não reagiste à provocação, e bem. Vítor, está aqui uma cadeira à frente, estão ali dois senhores, estão aqui duas cadeiras vazias, só para não estarem cansados. Gabriel, o folclore é, ou ainda é, a manifestação cultural mais autêntica que temos dos nossos lugares, das nossas vilas, das nossas aldeias? Ou já é mais, ou ainda é mais do que isso? Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da Federação de Folclore Português, o terem-me convidado a estar presente e a transmitir aquilo que é a visão da Federação e a visão daquilo que é o movimento dos grupos de folclore neste país. E comecemos, se calhar, exatamente pelo conceito em si. A palavra folclore, como sabem, é uma palavra que foi usada pela primeira vez em 1846 por um senhor de origem inglesa, o Sr. William John Thomas, que conjugou duas palavras, folk, povo, e lore, sabedoria ou saber do povo. Efetivamente, é isso que é o folclore. O folclore é um conjunto que não se resume muitas vezes àquilo que nós vimos em palco, isto é, cantar, dançar, trajar. Esse é por vezes o lado visível. Efetivamente, a abrangência da palavra, a abrangência de conteúdos é muito mais alargado. É a crença, é a religiosidade popular, é a alcunha, é o provérbio, é os jogos, é o artesanato, é a gastronomia, que foi agora aqui referida pelo Pedro Cardoso. Efetivamente, um conjunto de coisas que efetivamente constituem aquilo que deve ser a intervenção dos grupos de folclore. O movimento dos grupos de folclore teve a sua dimensão ao longo do século XX. Durante o século XX, mesmo durante o Estado Novo, surgem grupos que alguns ainda persistem, e a Federação do Folclore Português surge mais tardiamente, 1977, embora se tivesse começado a desenhar os contornos da sua criação em finais da década de 60, princípios de 70, surge em 1977. Efetivamente, a Federação do Folclore Português vem procurar ordenar um movimento que em si mesmo era um movimento muito heterogéneo. Porque existiam grupos que dançavam, cantavam e que se diziam de folclore. Na realidade, alguns não eram grupos de folclore. Ainda hoje subsistem alguns. Contudo, foi feito muito trabalho e, neste momento, a Federação do Folclore Português associa 590 grupos, dos quais 434 são sócios efetivos. Há grupos aderentes. A Federação não nega a adesão de qualquer grupo. O que exige é um trabalho de remodelação e um trabalho que passa pelo grupo fazer trabalho de pesquisa, trabalho de recolha, porque é fundamental que se preserve a nossa memória do passado, a nossa identidade. Efetivamente, é esse o objetivo da Federação do Folclore Português. O que a Federação do Folclore Português queria é que todos os grupos tivessem um nível de qualidade que pudéssemos
abrir as portas a todos. Infelizmente não é verdade e, portanto, vamos fazendo um caminho paulatinamente. Contudo, tem-se vindo a verificar, nomeadamente do Poder Central, alguma abertura para esta questão. E hoje nós temos um dia que foi aprovado pela Assembleia da República, que é o Dia do Folclore Nacional, que é o último domingo de maio de cada ano. Portanto, assinala-se nesse dia o dia dedicado ao folclore nacional. O que é, desde logo, um reconhecimento importante, convenhamos. A própria Federação, neste momento, tem assento no CNAP, Confederação Nacional do Associativismo Popular. O que também é importante, porque é um órgão de consulta do próprio Ministério da Cultura, o que permite transparecer para o responsável político da cultura deste país aquilo que são preocupações do associativismo. Portanto, e este movimento, nós temos assento lá. Acresce ainda que, muito recentemente, integramos como órgão consultivo, como entidade consultora da Unesco, para questões de património. Porque, efetivamente, o que nós consignamos, aquilo que desenvolvemos, é património. Património cultural e material. E entra neste campo. Os grupos de folclore, já foi aqui dito a importância que o associativismo tem. Eu não tenho a menor dúvida. Senão, não andaria, eu tenho 65 anos, e não andaria desde os meus 15 anos envolvido nisto. Passei 50 anos da minha vida sempre ligado a movimento associativo. Ou sou louco, se calhar sou um bocado, não é? Ou então acredito piamente que este é o motor. Eu sou de uma aldeia, sou de uma pequena aldeia, eu sou do concelho de Coimbra. A minha aldeia era uma freguesia que confinava com o concelho de Montemor o Velho, logo ali ao pé de Pereira, eu sou de Arzila, e envolvi-me numa aldeia pequena, uma freguesia, agora está integrada numa união de freguesias, de Taveira, Mial e Arzila. No entanto, era das mais pequenas freguesias do concelho. Mas era uma freguesia com um dinamismo muito, muito grande. Ali à volta, ainda hoje, isso é notório, por via de uns tantos ou quantos envolvidos, porque, diga-se em abono da verdade, quem está no movimento associativo tem que ter um pouco de louco. Não pode pensar na carteira. Começa por aí. Não pode pensar no lazer e nos tempos livres, porque muitas vezes é envolvido em atividades que lhe impedem de fazer outro tipo de projetos. Mas tem uma coisa que é insubstituível, que é o contacto e o convívio e o enriquecimento que ganhamos uns com os outros. Esse é dos lados mais positivos de quem anda envolvido em associativismo. Com certeza, se contabilizasse, gastei muito dinheiro ao longo destes 50 anos. Mas não me arrependo nada, porque acho que um dos maiores enriquecimentos que eu tenho é exatamente o conhecer gente pelo país inteiro. O conhecer gente muito diferente, com formações diferentes, gente com perspectivas de vida diferentes, que me ajudem a enriquecer. E, portanto, eu com certeza farei o mesmo. Com certeza que também contribuirei para que, efetivamente, este é o lado fundamental do associativismo. A questão da dinamização das comunidades passa muito pela vida das coletividades. Passa muito pela dinâmica das associações. As associações são fundamentais. Os grupos de folclore, neste momento, e nós temos, como sabem, o país sofreu uma transformação radical, da noite para o dia. Hoje o nosso país não tem nada a ver com um país que eu ainda conheci, na década de 60, não é? Porque eu nasci em meados da década de 50 e lembro-me perfeitamente do que era a minha aldeia na década de 60. Hoje a minha aldeia é uma imitação de Coimbra. Aliás, a maioria das pessoas deslocam-se diariamente para Coimbra, para estudar, para trabalhar, enfim. Mas há aspectos particulares daquele meio, daquela comunidade, daquelas cerca de 700, 800 pessoas que lá vivem, que a transforma numa comunidade diferente. Desde logo aproveitar um espaço natural que é o Polo de Arzila. O Polo de Arzila, um espaço alagado, um espaço onde provavelmente as condições
eram quase nulas de tirar partido e que as pessoas aproveitaram peixe com fartura para alimentar as pessoas e matéria-prima para o artesanato. E são estes aspectos que fazem em cada uma das nossas comunidades os aspectos particulares que a definem. E os grupos de folclore têm esta responsabilidade. Neste momento, pegando naquilo que foi a grande marca do artesanato da minha terra, que foi a esteira, se não for o grupo folclórico a preservar a sua memória, a esteira desaparece. Por razões óbvias, por razões de evolução. Não queremos naturalmente que os tempos voltem à miséria de se ter que andar a fazer esteiras para sobreviver, mas queremos sim pegar naquele elemento identitário e continuar a garantir a sua execução. E isso o grupo de folclore tem que o fazer. E esse é um dos papéis do grupo de folclore. Como é o papel de preservar toda a memória identitária. As danças, o património musical, não fossem os grupos de folclore, teria desaparecido. Porque foram os grupos de folclore que interviram junto das pessoas para conseguirem registar muitos dos aspectos que as pessoas cantaram, que dançaram, algumas tradições cantadas, religiosidade, expressões musicais da religiosidade popular. Tantos outros aspectos que na realidade perder-nos-íamos com certeza à volta disso. Agora, falando relativamente o meu conhecimento com o Pedro Machado vem, e a minha proximidade e a nossa relação, vem dos tempos em que ele era vereador de Montemor, da Câmara Municipal de Montemor. A Federação do Folclore Português sempre se abriu, e eu estive algumas vezes em Montemor, a ajudar a fazer ações de formação, a participar ativamente, porque na realidade nós precisamos, em tudo na vida, precisamos de adquirir competências. Precisamos de ser cada vez mais competentes. Cada um de nós estudou exatamente para adquirir competências. E em relação ao folclore, a situação não é diferente, como é em relação à música, como é em relação às filarmónicas, como é em relação ao teatro, como é em relação ao desporto, etc. Nós precisamos de adquirir cada vez mais competências. E, na verdade, esse é o papel que a Federação sempre se disponibilizou, assim seja contratada para esse efeito. E, na altura, lembro-me que participei algumas vezes, já não sei há quantos anos foi, já foi há uns anitos, não foi? Não interessa, já foi há pouco, foi há 2 anos, não foi? E na altura, portanto, depois, quando estava já no turismo, chegámos a ter umas conversas, até com ideias muito interessantes, aproveitando o potencial que os grupos de folclore podem ter em termos de promoção turística. Porque, na verdade, existe esse potencial. Nós temos é que transmitir o mais autêntico possível aquilo que foram as nossas tradições. Porque ninguém come gato por lebre. Ou se comerem, comem uma vez. Porque a seguir, aquilo já sabe a gato. Já se percebe que não é lebre e que é gato. E, portanto, há efetivamente todo este trabalho. Todo este trabalho, e eu posso dizer que deste conjunto de grupos, e eu tenho algum conhecimento, porque para além de ser vice-presidente da Federação do Folclore Português, sou também conselheiro técnico. Isto é, a Federação organiza-se por conselheiros técnicos. Nós temos 180 conselheiros técnicos a nível nacional que cobrem o país, tanto o continente como as ilhas e as comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo. Fazemos esse tipo de cobertura, acompanhando e apoiando os grupos. Vamos apoiando, quando somos solicitados para isso, vamos avaliando os grupos, e os grupos são avaliados regularmente para que tenham a condição de sócio efetivo ou não. Os grupos que não têm, e quero dizer que relativamente ao Conselho da Figueira da Foz, que é o concelho onde estamos, infelizmente, só há um grupo efetivo. Carvalhais, os Ferreiros de Carvalhais. Havia um outro grupo, que eu tenho muita pena que esteja inativo, o grupo de Quiaios, que era um belíssimo exemplo de projeto
de grupo de folclore e que, neste momento, tanto quanto sei, por razões que me escapam, está parado. É pena. Efetivamente, o movimento associativo vive algumas dificuldades. A pandemia veio mostrar mais dificuldades, veio acrescentar mais dificuldades, mas as pessoas reagiram e penso que reagiram bem. Eu tenho a expectativa de que no futuro voltemos a pegar com força, enfim, nas nossas armas e possamos voltar ao terreno, voltar à luta, voltar a trabalhar. Os grupos de folclore, nós fizemos um trabalho, Conselho Técnico, com os grupos todos desta zona. Eu tenho aqui presente uma pessoa que esteve numa dessas reuniões, online, obviamente, via Zoom, e fomos percebendo quais eram as dificuldades. E ouvimos várias coisas, mas também ouvimos a esperança de que, efetivamente, as pessoas vão retomar. Aquilo que eu sei neste momento é que já há alguma retoma. Há grupos neste momento a pegar e a fazer ensaios só de toque, porque a dança neste momento está posta de lado, não é? Mas quando houver condições, esperemos que breves, esperemos, não é? Nessa altura iremos todos voltar com certeza com mais força. A minha expectativa é esta, a expectativa da Federação do Folclore Português é esta. Acreditamos que o folclore pode ser um aliado, e é um aliado, das autarquias, sejam elas freguesias, sejam municípios, e o turismo que é, digamos, também uma outra componente muito importante, pode lucrar muito com a qualidade e com o bom nível dos grupos de folclore. Era isto para já, depois ficarei disponível para responder ao... Muito obrigado, Gabriel. Augusto. E nós? O meu amigo agora tem que defender aqui as cores verde e amarela. As cores. Boa noite a todos, antes de mais. As cores nós não temos muito para defender, quer dizer, isto foi colocado estrategicamente, de facto. O senhor está um bocadinho isolado, deixe-me que lhe diga. Falando de cores, de outras cores, obviamente. Bom, portanto, eu quero antes de mais agradecer o convite que o Dr. Pedro Machado me formulou. Falar da vida associativa no Concelho da Figueira da Foz para mim é sempre um prazer. Portanto, estou aqui com muito gosto. Gostava de ter a capacidade de síntese das pessoas, meus ilustres amigos, que me antecederam, não tenho. Gostava de ser tão simpático, ou se quiserem, utilizando outro termo, tão polido como ele, não consigo ser, mas porque digo normalmente aquilo que vai na alma, não quer dizer que eles não digam, obviamente, e acho que a Figueira, em muitos aspectos, do ponto de vista associativo, há muito tempo que não vai bem. E é isso que me leva a tomar partido, é isso que me leva a estar presente hoje aqui, e é do que não fizemos, daquilo que devíamos ter feito e daquilo que devemos fazer, que eu quero falar, e quero falar sobretudo ao Dr. Pedro Machado, para, de alguma forma, ele mudar o rumo às coisas, em muitos aspectos e também na vida associativa. Duas notas ou três apenas antes de entrar propriamente no tema, que têm a ver com o meu posicionamento. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não sou candidato a coisa nenhuma, porque normalmente quando aparece alguém ligado a uma candidatura nestas coisas, especula-se logo, mas o que é que será, o que é que deixa de ser? Portanto, eu tenho uma série de compromissos que vou ter que cumprir, daí a minha disponibilidade total para colaborar com a futura Câmara Municipal, a minha disponibilidade total para ser um ativo político, digamos assim. Mas isso não significa que não esteja disponível para colaborar com tudo aquilo que me for possível. Eu acho que há um pecado, há muitos anos na Figueira, que é o seguinte, e eu começo já com uma frase talvez forte,
para nos estremecer um bocadinho. Ninguém sabe para onde vai se não souber onde está. E nós há pelo menos 20 anos em matéria associativa que não sabemos onde estamos. Estamos completamente perdidos na Figueira da Foz. Portanto, eu parece-me que o grande momento, aquilo que é preciso fazer urgentemente, estabelecendo aqui de alguma forma um calendário, é discutirmos, percebermos onde estamos e para onde queremos ir. Porque sem isso, nós não conseguimos sair daqui. Continuamos a alimentar aquela ideia de que somos um conselho com muitas associações, que somos um conselho com as melhores associações, e na verdade isso não é verdade, e não é verdade há muito tempo. E enquanto andamos adormecidos com isto, os outros, e aqui numa lógica de competitividade, porque, enfim, é disso que as sociedades vivem também hoje, vão-nos passando a perna, vão-nos passando à frente. Eu, como ponto de partida, ontem à tarde, entretive-me aqui um pouco a preparar isto e a fazer esta nota, e que é a seguinte. A Figueira tem 62 mil habitantes, valores aproximados. Cantanhede, 36.500, Sor, 20 mil, Montemor, 26 mil. Grupos em 1980 e em 2020, no que tem a ver com as bandas, por exemplo. Na Figueira 10, hoje 9. Em Cantanhede 3, hoje 4. Em Sor 5, continuam as mesmas 5. Em Montemor 4, continuam as mesmas 4. Nos ranchos, com representatividade. Em 47, no distrito de Coimbra. Na Figueira havia 4 em 1980, hoje há 2, e como o Dr. Gabriel já disse, muito bem, e um está inativo. Em Cantanhede havia 1 em 80, hoje há 5. Em Sor havia 1, hoje há 7. Em Montemor havia 1, hoje há 5. Isto diz bem daquilo que andámos a fazer estes anos todos. Grupos de teatro ativos. A Figueira era a meca do teatro, assim diziam alguns. Hoje temos ativos, embora apareçam, as estatísticas dizem que são 29, é mentira, não são 29 que existem nenhuma. As últimas jornadas de teatro amador estavam a 8. Em Cantanhede estão 17. Há 30 anos, no Conselho de Cantanhede, mal se ouvia falar em teatro. O Dr. Pedro Cardoso. Vocês vieram aprender à Figueira como é que se fazia. Sor veio aprender à Figueira como é que se fazia. Montemor veio aprender à Figueira como é que se fazia, e hoje ensinam-nos. Isto é verdade. Embora muita gente ande a dizer que não, a iludir-me, isto é verdade. É a realidade nua e crua, e nós temos que bater de frente com isto. Enquanto não batermos de frente com isto, não saímos daqui. Marchas de São João. Eu sou do tempo de ver 24 marchas na avenida. Agora, para conseguirmos 2 da Figueira, temos que andar quase a mendigar. Veio mais 6 e são de fora. Em Cantanhede, as últimas têm sido 8, penso eu, à volta disso. Mais coisa, menos coisa. Nos outros concelhos eu não tenho números. Desporto. Futebol federado. Anos 80, havia 10 equipas a disputar os campeonatos distritais no Concelho da Figueira da Foz. Mais duas, aliás, nos campeonatos nacionais. Hoje, há 2 equipas séniores a frequentar os campeonatos distritais de futebol. Uma na divisão de honra, outra nos distritais. Vôlei, basquete, atletismo. Havia 4 localidades, sem estar aqui a querer ser exaustivo, onde o atletismo pontificava. Eu não sei se pontifica hoje em alguma. O basquete e o vôlei, a mesma coisa. Portanto, este é o panorama do Conselho. Não vale a pena andarmos aqui a dizer que somos isto, somos aquilo. Não, nós somos isto, efetivamente, neste momento. Portanto, Dr. Pedro Machado, a primeira grande medida que eu acho que o município tem que tomar é, de facto, olhar para isto e ver como é que saímos desta situação. Eu ainda ontem também, eu começo a falar destas coisas e nunca mais me calo, e tinha receio de alguma forma de monopolizar. Eu devia ter falado no início, porque, enfim, para não vos maçar muito, fiquei para o fim. E dar aqui apenas algumas notas sobre o futuro. Eu vou ser muito concreto. Eu tenho quem me segue no Facebook, vou escrevendo algumas coisas, às vezes,
E fiz este exercício. Fiz o exercício de pensar que estou a escrever um dos meus escritos no Facebook daqui a 4 anos. Ou seja, aquilo que eu vou ler hoje, porque decidi escrever, é para nós lermos ou aferirmos daqui por 4 anos. Não vou aqui historiar aquilo que foi o associativismo ao longo dos anos, a Revolução de 1820, 74, 1910, por aí adiante. No entanto, sublinhei 4 ou 5 palavras fora do jargão político e que me parecem importantes ter presentes no associativismo. Palavras simples, que é disso que nós vivemos, de coisas simples. Utilidade. As associações são ou não úteis na definição das políticas do município. Ou seja, a Câmara Municipal, na sua visão estratégica do Conselho, do território que administra, conta ou não com as associações para tornar o Conselho mais capaz. Percebendo a importância do desenvolvimento local e cultural, desportivo e recreativo na formação dos seus municípios, a Câmara Municipal, nos primeiros 6 meses de mandato, em articulação, ouvindo, que é uma coisa que existe pouco na Figueira, ouve-se tão pouco, em articulação com os vários agentes locais, sobretudo as associações, devido à sua longa história e afirmação no tecido social, definiu e divulgou amplamente as grandes linhas orientadoras para o mandato. Ou seja, definiu a política cultural e desportiva do município. Em Cantanhede isso já se fez há 20 anos, Dr. Pedro Cardoso. Pois, nós ainda lá nos chegámos. Com esta medida, tudo passou a coexistir de forma articulada e não mais houve sobreposição de iniciativas promovidas pelo município, pelas freguesias ou associações. As várias cartas, nomeadamente a Carta Desportiva, feita há cerca de 15 anos, foi finalmente tida em conta e, por isso, estabeleceram-se rapidamente prioridades na recuperação dos espaços esportivos existentes nas freguesias, fossem eles do município ou das associações. 1/3 dos espaços foram recuperados, ficando os outros 2/3 para os mandatos seguintes. Tal o atraso em que estávamos mergulhados. Modalidades como o futebol, o vôlei, o basquete ou o atletismo voltaram a ter a expressão no Conselho. A Câmara nem gastou mais dinheiro. Limitou-se a pensar nos que cá vivem o ano inteiro, em vez de pensar em iniciativas para encher o olho. Ao ritmo da recuperação do estádio municipal, nem em 2050 teríamos pequenos equipamentos em algumas freguesias. Na mesma linha, também os equipamentos culturais das associações foram sendo recuperados no mesmo ritmo e com a mesma precisão dos desportivos. Deixou de haver apoios casuísticos, que dizem obedecer a um regulamento que nunca percebemos bem. E passou a haver candidaturas anuais que obedecem a critérios simples e, por isso, transparentes. Para conseguir também desidrato, em tão pouco tempo, a Câmara constituiu um fundo municipal, participado pelo seu orçamento anual, pelas médias e grandes empresas instaladas no Conselho e região, através da lei de mecenato, juntas de freguesia e coletividades, estas através da sua participação no chamado Dia da Freguesia no Conselho. O Estado, através das CCRC, participa nesse fundo com 75% das verbas. No fim do primeiro mandato, temos o prazer de dizer que dá gosto de assistir a partidas desportivas em novos sintéticos, uns a norte, outros a sul, e assistir a espetáculos em mais meia dúzia de salas que foram recuperadas com projetos competentes, devidamente acompanhados e em sintonia com a política definida pelo município, mas nunca impostos quanto à forma só porque sim. Não podemos reivindicar coesão apenas em relação ao país. Devemos praticá-la também dentro da nossa casa. Os impactos negativos na unidade industrial A ou B não se sentem nos territórios mais próximos, ou não se sentem apenas. Às vezes, até se sentem nos mais distantes. Ainda no domínio do edificado, esta Câmara percebeu finalmente o que todos sabemos, mas não temos coragem de admitir. As associações da Figueira, habituadas que foram a frequentar o casino, frequentar aqui
entre aspas, entendido, continuam vazias do seu velho teatro que os jovens com mais de 40 anos não conheceram. Alguns ainda pensaram que o CAI viria a preencher essa lacuna, mas quem o projetou não conhecia verdadeiramente a nossa riqueza associativa e não teve esse rasgo. Finalmente a Câmara acordou e o CAI, sem desvirtuar a sua verdadeira vocação para os grandes espetáculos culturais que a Figueira e a região merecem, fez uma pequena obra e voltou a ser a montra das associações locais que se empolgam, justamente, sempre que podem apresentar o seu trabalho num espaço tão emblemático como aquele. Por isso foi adaptado apenas o palco do auditório de 200 lugares, que veio a permitir realizar ali ciclos de teatro amador da Figueira, ciclos de música filarmónica, ciclos de folclore, os ciclos de dança e muitos outros que o município dinamizou entre setembro e maio de cada ano. Estes ciclos não são festivais competitivos. Pasme-se que na Figueira, há meia dúzia de anos, alguém tentou reeditar os velhos concursos do António Ferro antigamente. Quer dizer, nós na Figueira estamos nesse patamar, não nos esqueçamos disto. São apenas momentos em que cada um por si apresenta o melhor do seu esforço. É claro que o grande auditório não ficou inibido às associações. Espetáculos como o Orquestrai, feito pelas bandas filarmónicas, bem como outros do género, sobretudo os encerramentos dos diversos ciclos, é ali que são feitos. A programação cultural do CAI não foi alterada por estas atividades. Pelo contrário, foi até intensificada. As associações precisam de criar públicos como de pão para a boca. O Dr. Pedro Machado já hoje aqui o referiu e é verdade. Sem público não há espetáculos, quer dizer. E esse aspecto tem sido absolutamente descurado na Figueira da Foz. Estes ciclos servem para estimular os amadores, mas também para criar novos públicos, que entretanto se perderam para outras ofertas mais operativas. Ainda esteve em cima da mesa, como alternativa, a ligação entre o edifício do CAI e o do museu, dando assim uma utilização diferente àquele auditório, com quase 300 lugares, com a entrada pelo CAI e uma cuidada e bem pensada ligação entre os dois edifícios. É uma pena que uma sala com aquela dimensão esteja subaproveitada e tenha sido remodelada no último mandato sem qualquer visão de aproveitamento futuro. Apesar de ser uma obra mais cara que o palco do pequeno auditório, estou convencido que será feita no mandato seguinte, já estou a falar para outro mandato, passando nós a ter 3 salas e mais uma galeria. Habilidade. E habilidade aqui no sentido, a tal palavra simples, no sentido, aliás, literal, aptidão, capacidade e idoneidade. Exceção feita às bandas filarmónicas, que viram o seu trabalho na formação reconhecido no último mandato, justiça seja feita ao Dr. Ataíde, o desinvestimento na formação foi de tal ordem que há hoje pessoas a fazer teatro que não sabem o que é direita alta ou esquerda baixa. Tal ignorância a que chegámos num concelho que já foi a meca do teatro. Sem desmerecer o esforço que o município fez em determinada altura para instalar aqui um conservatório, ainda que privado, as 2 bolsas que dá anualmente a cada banda, e as 2 bolsas que dá anualmente a cada banda, aliás, o município entendeu que era fundamental resolver de vez o problema das instalações desta escola artística e em concertação com as escolas da área urbana, instalou devidamente, passando assim a ter melhor articulação com o ensino público. Não se percebe como foi possível, durante anos, arranjar financiamento para projetos elitistas numa clara desconsideração pelo trabalho das coletividades, fazem ou faziam se tivessem as mesmas ferramentas e não o convém engenho nem dinheiro para potenciar o que tem validade pedagógica. Em algumas valências ainda é cedo para ver resultados. A capacidade artística das nossas associações, que agora têm mais formação e espaços mais dignos para mostrar o que também sabem fazer, voltou a ser testada em 3 períodos de programação distintos. O período de inverno, o período da primavera e o de verão. No período de inverno, que vai de outubro a abril, realizam-se vários ciclos por atividade. Em simultâneo, há conferências e exposições permanentes sobre o tema de cada ciclo. Voltaram à Figueira para inspirar as nossas associações grandes nomes da arte e do desporto. As conferências foram pouco participadas, mas não desanimemos. O caminho é difícil, mas há de dar frutos. Ainda no período de inverno, foi lançada uma nova iniciativa intitulada A Freguesia no Concelho. Esta iniciativa, que levou um ano a preparar, foi feita nos 3 últimos anos de mandato à razão de 5 freguesias por inverno.
São 14, portanto, uma no ano teriam que ser 4. Fez a transição entre os diversos ciclos e consiste numa semana de exposição permanente das várias atividades desenvolvidas na freguesia, com oficinas dirigidas por profissionais, onde todos e sobretudo os jovens das escolas, que serão convidados a participar em horário escolar para experimentar as mais diversas vivências culturais que caracterizam as respectivas freguesias. A semana culminará com o espetáculo no grande auditório, onde desfilarão todas as atividades da freguesia, incluindo as representações desportivas. Tudo isto organizado pelo município, freguesia e respectivas associações. A receita reverte para o Fundo de Recuperação dos Equipamentos Coletivos, entretanto criado. Temos mesmo que ser solidários e coesos. Entre abril e junho, as atividades voltaram ao seu espaço natural. A rua, a praça, a que em tempos chamaram jardim, todos os sábados se enche de gente em atividades distintas. Finalmente, depois de muitos anos a marcar passo, 5 ou 6 grupos ditos de folclore decidiram arregaçar as mangas e, com a preciosa ajuda da Federação de Folclore, reconverteram-se, dando assim um notável contributo na preservação do pouco que ainda resta da cultura popular do nosso concelho. A par das iniciativas que promovem nas suas freguesias, têm naquele espaço e noutros espalhados pela cidade, como a Praça Velha ou a Praça Nova, a oportunidade de mostrar o que de bom fizeram nos últimos tempos e, em pequenos grupos temáticos, transportam-nos à beleza das tradições meticulosamente levantadas em que a Figueira e o seu concelho eram tão ricos em épocas distantes. E há tanto ainda escondido por mostrar. Também as bandas filarmónicas têm ali um espaço privilegiado para apresentarem os repertórios que, entretanto, prepararam durante o inverno. É evidente que continuamos com o palco, com o problema no jardim. Apesar de tantos investimentos nos últimos anos, por ignorância ou teimosia, construíram um palco voltado a poente quando devia ser voltado a sul. E não foi à falta de avisos. Os grupos de teatro de rua, entretanto, nascidos no concelho, ensaiam ali as primeiras cenas com que vão deliciar os muitos visitantes que acorrem à Figueira o ano todo. Apesar de serem amadores, não nos deixam ficar mal nas suas simples, mas bem pensadas representações. Por fim, ainda neste período, as festas da cidade e a Feira das Freguesias. As marchas já não são os 20 dos anos 80, são normalmente 9, e chegam porque se articulam com as bandas do concelho em igual número, dando assim proveito ao investimento do município nas escolas de música. A Feira das Freguesias, uma boa iniciativa que perdurou, há muito que precisava de alguns ajustes e de retomar o espírito original. Estava transformada em praça de alimentação de uma qualquer superfície comercial. Passou a realizar-se em 2 semanas, sempre com o início no mesmo dia da semana, para evitar injustiças, e em vez da Feira das Freguesias, passou a ver a Feira das Associações, embora em representação das freguesias. Em Cantanhedo, disse o Dr. Pedro Machado, participam 50. Aqui, quando participam 14, é uma grande chatice. O município foi capaz de conter os oportunismos e não voltarmos a ver nas emendas as enguias à moda de Quiais ou o leitão à moda de outro sítio qualquer. As coletividades não são restaurantes, apesar de sabermos que as atividades gastronómicas têm ajudado e muito no magro orçamento das associações. Se não as limitarmos ao essencial, a prazo morrerão, como tudo que é em excesso. E lá se vai mais uma galinha dos ovos de ouro dos últimos anos. Também na animação recuperamos o conceito inicial, mas agora com palcos cobertos e devidamente montados, que as noites figueirenses são primaveris. Os horários são escrupulosamente cumpridos e tudo o que diz respeito ao espetáculo foi rigorosamente tratado, incluindo os tempos mortos. Amador e rasca não são palavras sinónimas. Jamais voltaremos a ter naquele espaço uma noite ocupada com a animação de uma só freguesia e ainda por cima com grupos de fora. Nesses anos, para além da falta de organização, perdemos a noção do ridículo. Por fim, as férias, a animação e o verão que todos ansiamos. Conscientes dos nossos pontos fracos e pontos fortes, não tivemos mais necessidade de promover desfiles de bandas na avenida para mostrar aos outros que estamos todos unidos e que somos muitos.
Iam lá menos pessoas ver que os participantes. E nós estamos a dividir ainda mais para nos enganar a nós próprios. As praças voltaram a ter espaços reservados à atuação das bandas, que entretanto passaram a ter repertórios adequados e apelativos para quem nos visita nesta época e exibe-se individualmente em vários pontos da cidade e do concelho num programa bem gizado que não conflitua com os seus compromissos. Os ranchos, os tais que entretanto se reconverteram, fazem as suas criações e com isso vão mostrando aos que nos visitam o valor da nossa autenticidade e identidade neste litoral português, onde um dia Raul de Brandão transcreveu para um dos seus mais belos livros a exclamação de seu amigo Ferdinand: que belo e estranho país é este onde os bois lavram o mar. Os corais e os grupos de teatro de rua deambulam pela cidade. Os artistas fixam-se nos recantos mais emblemáticos. Há ofertas por todos os gostos e a noite do verão figueirense não será conhecida pelo lixo e garrafas nas ruas, mas sim pelas múltiplas ofertas culturais que as nossas associações apresentam com simplicidade e autenticidade dos amadores, mas elevado profissionalismo e nível artístico. Por fim, a simplicidade. Esta prática foi das mais importantes no progresso e sucesso das nossas associações ao longo do mandato. Com políticas simples, bem definidas e transparência no tratamento das associações é hoje total. Criaram-se no passado regulamentos municipais tão à medida de alguns que havia associações que raramente utilizavam o transporte municipal. Mas a simplicidade, que significa transparência, não passou a existir apenas no município, entre o município e as associações. Afinal, quem participa nas atividades amadoras ou trabalha ou estuda. Sobrecarregar a vida das pessoas com mais atividades complexas significa afastá-las das associações. Não podemos, por isso, incentivar ao considerar apenas válidas as atividades ou associações que conseguem apresentar trabalhos mais elaborados, uma vez que de forma artificial para iludir quem decide. Essa prática, tantas vezes utilizada, serve apenas para alimentar o desconhecimento ou a distração dos políticos e não significa necessariamente nivelar por cima, mas sim desnivelar por baixo, tão presente, infelizmente, na nossa vida associativa. Para dar apenas um exemplo, e estou quase a terminar, que pode ser replicado às várias atividades, entre tocar a marcha em 1989, os músicos sabem bem do que estou a falar, bem tocada, e a abertura em 1812, mal tocada, que façamos o que sabemos fazer bem. Com essa atitude estamos a realizar quem faz e quem aproxima, e a aproximar quem ouve. Complexidade e qualidade não são necessariamente palavras sinónimas. Não afastemos ainda mais quem faz e quem vê, porque uma das desgraças do nosso teatro amador no Conselho foi precisamente essa. Quisemos, a partir de determinada altura, impor um modelo que não dominávamos e o público não percebia, e quando começámos a ver as salas vazias, abandalhámos para conseguir as gargalhadas e o aplauso de que os atores tanto precisam. Depois disto, perdemos as duas coisas. Resumindo, precisamos urgentemente discutir o associativismo figueirense. A noção da realidade, a vontade, a determinação, a estratégia do município são fundamentais no sucesso da discussão e no relançamento do futuro. Se conseguimos fazer isto, daqui por 4 anos, podemos falar numa nova fase no associativismo na Figueira da Foz. Portanto, meus amigos, é o texto que eu espero publicar daqui por 4 anos na Figueira. É sinal que tudo isto ganhou uma forma completamente diferente, que realmente a palavra folclore tem sentido, que realmente as bandas filarmónicas são valorizadas pelo que são hoje, pelo papel, para aquilo que representam e pelo que significam para quem nelas trabalha e aquilo que promovem. Os grupos de teatro, para falar apenas nestas 3 realidades, porque há muitas outras, os grupos de teatro voltam a ganhar a dimensão e a projeção que o Conselho da Figueira, que já tiveram no Conselho da Figueira. E, obviamente, o desporto volta também a ser prática e falado da forma que foi, em tempos idos, no Conselho da Figueira da Foz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todos. Queria, obviamente, terminar agradecendo a presença de todos, muito em particular dos nossos convidados, e gostava, para que não ficasse apenas no papel de comentador, não é esse o meu papel, hoje estou aqui apenas a fazê-lo, porque o Miguel Poiares Maduro está no estrangeiro, está a acompanhar o europeu e ele é, que é o coordenador do nosso programa de governação, é ele que costuma estar neste papel. Mas queria, naturalmente, estender-vos este agradecimento e deixar-vos 3, 4 ideias base que estamos a trabalhar na candidatura. E a primeira passa exatamente por termos inscrito o associativismo na política do desenvolvimento económico, social e cultural do concelho. Nós já falámos sobre erosão costeira, já falámos sobre investimento, industrialização, falámos sobre cinema, falámos sobre turismo, falámos sobre demografia. E esta componente do associativismo não pode estar desligada de uma estratégia global e integrada daquilo que é a política do concelho. E por isso a primeira nota é tão importante para nós hoje discutirmos a questão do associativismo na política do desenvolvimento concelhio, como foi, por exemplo, receber o presidente da CIP e falarmos sobre o processo de desenvolvimento económico e de industrialização do concelho. Se uma destas variáveis não estiver concertada com as outras variáveis, dificilmente o concelho sai do estado em que está. E por isso a primeira nota que queria partilhar convosco, quero aqui deixar, é o projeto de governação da Figueira da Foz para o futuro é um projeto de vasos comunicantes, é um projeto de desenvolvimento integrado. Económico, social, cultural, desportivo e tudo aquilo que são as variáveis que dependem daquilo que é a componente da formação de uma sociedade mais justa. Segunda nota, provavelmente, e tendo como boas aquelas informações e os vossos contributos, eu julgo que é preciso pegarmos de frente em alguns assuntos. E um deles é pegarmos, como dizia a Cristina bem, no próprio conceito do associativismo. Provavelmente nós estamos em 2021. E aquilo que hoje entendemos por associativismo, em pleno século XXI, é muito diferente daquilo que o Dr. Joaquim de Sousa nos apresentou quando foi a criação do estatuto, quer das IPSS, quer do modelo de associativismo que nós ainda vivemos. Provavelmente, fator decisivo na consagração deste associativismo que hoje aqui estamos a defender, passa por refletirmos aquilo que é hoje o estatuto do dirigente associativo e, muito em particular, daquilo que é o desafio que se coloca hoje ao modelo de associativismo. Porque ele é extraordinariamente importante enquanto fator, como já foi dito, de identidade, e aqui lembro as palavras que o Gabriel disse, de diferenciação e de coesão, como disse a Helena, de desafio económico e crescimento, como disse o Pedro Cardoso, ou, finalmente, como disse aqui o Augusto, daquilo que é a expectativa de criarmos uma nova geração. E este estatuto tem que ser revisto. Quer na sua dimensão da qualificação, quer daquilo que são as apetências, quer do ponto de vista daquilo que são as vantagens competitivas e sociais. E eu refiro vantagens de se ser dirigente associativo no Concelho da Figueira da Foz. E nós queremos valorizar esse dirigente. E queremos criar condições para que quem se entregar à causa do dirigente associativo e a quem se entregar ao movimento associativo no Concelho da Figueira da Foz seja reinterpretado, quer na sua percepção social, mas muito em particular, e eu defendo isso, enquanto fator de diferenciação também do ponto de vista daquilo que podem e devem ser algumas vantagens. E essas vantagens passam, em segundo lugar, por nós assumirmos que o associativismo tem que fomentar quer a cooperação estratégica, quer as redes. A Figueira da Foz, do meu ponto de vista, fechou-se nos últimos anos àquilo que deveria ser o seu trabalho em rede. Quer do ponto de vista dos concelhos que estão em linha e em proximidade, mas quer até noutros concelhos cuja distância não é significativa e que deveriam estar, como estamos em muitos outros exemplos, de muitos outros concelhos, naquilo que são as suas políticas culturais. E por isso, quando falamos sobre um centro de arte e espetáculos que hoje está subaproveitado, provavelmente não houve nem a argúcia, nem a destreza de fazer com que este centro estivesse ligado em rede com outros centros de outras capitais de distrito, inclusivamente de proximidade, não apenas com aquelas que têm fortíssima programação cultural e que normalmente estão associadas às capitais, nomeadamente à capital do Reino, mas mais do que isso, do ponto de vista da sua relação, da sua interação diária e permanente com aquilo que faz com que haja, de facto, esta vantagem competitiva.
E por isso, nesta segunda nota, daquilo que é a valorização da diferenciação do hoje do nosso tecido associativo, eu acho que faltam aqui ideias de facto mobilizadoras. Faltam ideias que mobilizem jovens e menos jovens para temas comuns que estão hoje na gênese do desenvolvimento social e do desenvolvimento cultural. Eu não acredito no desenvolvimento cultural se não estiver fundamentado e se não for sustentável no desenvolvimento social. E o desenvolvimento social e o desenvolvimento cultural estão intimamente ligados com o projeto e o desenvolvimento económico. E o projeto de desenvolvimento económico, social e cultural está profundamente enraizado num novo padrão de cidadania. E a Figueira da Foz tem que o assumir. E não há projeto de desenvolvimento cultural no Concelho da Figueira da Foz sem o associativismo. E não há projeto de desenvolvimento associativo e cultural se ele não contar para a sustentabilidade social e para a felicidade das comunidades. Falta juntar a palavra felicidade a quem está no associativismo, a quem está nestes movimentos, a quem está no desenvolvimento cultural. As Alhadas, ou Maiorca, que foi aqui citado, ou Quiaios, ou Cantanhede, têm que saber tirar proveito dos seus movimentos associativos, mas eles têm que significar, em primeira instância, grau de felicidade para quem cá mora. Se estamos a programar, a pensar apenas naqueles que querem chegar, perdemos uma parte significativa daquilo que é um projeto de desenvolvimento integrado, cultural e social. E esse passa, em primeira instância, por valorizar quem cá está. Quando valorizamos o folclore, estimado Gabriel, eu trabalhei numa altura em que tinha 10 ranchos, 11 ranchos, no Concelho de Montemor Velho, 10 grupos de teatro amador, 4 bandas filarmónicas e fizemos extraordinário trabalho na altura com a Federação das Filarmónicas, estimada Helena. Quando olhamos para esta diversidade e para esta riqueza, nós precisamos de a fundamentar para ela servir, de facto, esse desígnio maior, que é criarmos ideias que sejam capazes de mobilizar as várias gerações. E é para isso que nós contamos com os bons exemplos dos movimentos associativos que estão criados. Muitos deles passam naturalmente por revermos também os regulamentos de apoio. Nós fomos sempre muito claros, eu tenho essa experiência, na definição de regulamentos equitativos, estimado Pedro Cardoso, regras claras, transparentes, de financiamento àquilo que é a atividade, como também tínhamos em relação à questão dos equipamentos, como também tínhamos em relação àquilo que é os projetos vários, nomeadamente das infraestruturas e das instalações. Pensarmos hoje este desenvolvimento integrado em pleno 2021 é seguramente muito diferente daquilo que era pensado há 20 ou há 30 anos atrás. E é este passo que nós precisamos dar aqui. Isto não exclui ninguém, integra toda a gente. Mas é preciso perceber que também há aqui uma dimensão que vocês já falaram e que para mim é muito cara, que é a da coesão territorial. E a coesão territorial faz-se com as 14 freguesias do Concelho da Figueira da Foz. Tirarmos partido destas suas valências, destas suas instalações, como é o caso daquela que estamos aqui, ou como estivemos no Teatro da Trindade e como vamos estar seguramente em muitos outros espaços, no sentido de que elas todas façam parte desta ideia mobilizadora de Concelho e, muito em particular, desta ideia mobilizadora de futuro. É este agradecimento que vos quero aqui deixar. É desta forma que estamos a trabalhar e a perspectivar aquilo que deve ser a política cultural do Concelho, sendo certo que não há política cultural sem desenvolvimento integrado territorial, sem coesão territorial e sem coesão social. E para nós, tal qual o fizemos em outros temas e vamos continuar a fazê-lo, no próximo dia 7 de julho falaremos sobre o desenvolvimento rural e a agricultura e também tem muito a ver com aquilo que estivemos hoje aqui a discutir. Porque parte significativa hoje dos espólios que temos nos nossos museus, na nossa etnografia, nos nossos trajes, e é possível sermos inovadores partindo destes pressupostos. Eu lembro-me há 2 anos, quando foi feito o Europear, muitos dos grupos folclóricos que tinham questões relacionadas com os trajes souberam adaptar-se àquilo que são as novas tendências e, a partir de jovens criadores, foi possível interagir, foi possível formar entre aquilo que são os grupos folclóricos, as novas tendências e aquilo que foi possível criar, dando-lhe nova roupagem àquilo que é uma abordagem mais contemporânea, mais moderna, sem perder o ADN
daquilo que são as nossas raízes. E é isso que nós queremos construir no Conselho da Figueira da Foz. Muito obrigado a todos. Desculpem a hora tardia, mas muito obrigado por terem vindo.